E aí pessoal, beleza? Mais uma aula. Na última aula a gente viu um pouco sobre o objeto satélite, sobre como fazer a primeira iteração usando blocos. E hoje a gente vai comentar um pouco sobre o código do Free Flyer em si, além de comentar sobre uma coisa que eu esqueci de comentar na aula passada. Então vamos começar pela essa coisa que eu esqueci de comentar, que eu acho interessante, que é basicamente uma outra forma de você fazer o output. Comentar duas coisas, na verdade. Primeiro eu vou mostrar uma coisa que eu não mostrei, que é a questão do view com map, tá? Então view com map. Então basicamente mudar o view ali. Só mostrar aqui para vocês saberem da existência disso daqui, que é esse plot aqui. Esse plot aqui é muito útil para muitas coisas, como cobertura de regiões, se quer cobrir alguma região específica. É interessante esse plot, tá? Basicamente é isso. Se clicar aqui, você consegue parar a sua simulação, né? E outra coisa que eu esqueci de comentar é a questão do watch. Esse watch aqui é basicamente uma forma de você acompanhar variáveis. Então, por exemplo, eu quero acompanhar essa variável aqui, o semi-eixo maior do satélite. Vai ter cor verde, tá? Beleza, eu posso construir mais variáveis para serem acompanhadas. E é um acompanhamento em tempo real, né? Então, por exemplo, eu quero acompanhar a velocidade desse cara aqui, certo? Outra coisa que eu posso fazer é escolher, por exemplo, aqui alguns qualificadores. Então, certas bounds. Então, abaixo de tal coisa ele vai abrir, vai ficar de uma cor, abaixo de, por exemplo, nesse caso aqui, velocidade. Abaixo de menos 1000 vai ter uma cor, abaixo de menos 100 vai ter uma cor. Acima de 100 vai ter uma cor, acima de 1000 vai ter outra cor, certo? É interessante para a gente acompanhar como as variáveis estão modificando com a evolução da missão. Vou deletar isso aqui. Como que aparece isso? Mostrar para vocês. Aqui basicamente a gente consegue ver essa variável, tá? As variáveis mudando em tempo real aqui com o watch. Então é bem interessante, às vezes, quando você quer fazer uma análise preliminar de uma missão, saber como as coisas estão mudando, né? Beleza. Agora vamos para a segunda parte da aula, que diz respeito ao código do Free Flyer. Então a gente aprendeu a programar aqui em blocos, na última, né? Mas como que funciona a programação mesmo do Free Flyer, o código? A primeira coisa é que se você está programando em blocos, você pode ver o código por trás desses blocos. Basta clicar nessa flechinha aqui e View Script Overview. E aqui você consegue ver o código do Free Flyer por trás. Primeira coisa interessante aqui é notar que todas as linhas têm ponto e vírgula. Free Flyer, assim como a linguagem C, por exemplo, você precisa usar ponto e vírgula no final. Então não é uma linguagem como o Python, que pela indentação são definidos blocos. Aqui é necessário colocar aqui, por exemplo, um loop while, e no final é necessário colocar um end, tá? Para saber quando parar o while. Mesma coisa para o for, para o if, para o else, tudo a mesma coisa, tem que usar o end no final, tá bom? Então vamos lá. While, entre parênteses, aqui o nome do objeto e o valor para essa variável dentro do objeto. Então aqui dentro do objeto Brasil 7 a gente tem várias variáveis.
Uma dessas variáveis, no caso, é o elapsed time. A gente tem, por exemplo, aqui também a excentricidade. Então, Brasil sat.e nos leva a variável da excentricidade. Brasil sat.height nos dá a variável da altura. Velocity, variável da velocidade. Então, é assim que a gente encontra os valores aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso daqui. Eu vou colocar um freeform aqui na frente. Eu vou colar exatamente esse cara aqui, tá? Eu vou comentar todo o resto. Então, agora só está funcionando o freeform. E eu vou rodar para ver o que acontece se eu rodar assim. Exatamente a mesma coisa com os blocos. Então, são equivalentes, certo? Deixa eu fechar aqui. Agora eu vou ensinar umas coisinhas a mais aqui dentro do código. Vamos supor que você quer criar uma variável, tá? De excentricidade que se altera ao longo do tempo. Então, uma hora assume um valor, outra hora assume outro valor. Vou chamar essa variável de ECC, tá? E ela vai assumir o valor 0.2 a princípio. Mas eu quero que essa variável... Como que eu faço para definir essa variável, né? Pela sintaxe eu preciso colocar inicialmente isso daqui, variable ECC. E o mesmo para o objeto. Se eu quiser criar um objeto, vamos supor um objeto spacecraft, eu preciso colocar spacecraft e o nome do objeto que eu quero criar. Então vou colocar o nome agora US 7, certo? Pronto, isso daqui cria o objeto spacecraft. E lembra que eu tinha comentado que dentro do objeto tem algumas variáveis? O nome disso são propriedades, certo? Então alguns objetos têm propriedades. Desculpa, os objetos têm propriedades e também tem métodos, certo? Então, por exemplo, o objeto spacecraft, que eu criei ali em cima, US7, ele tem como propriedade, por exemplo, o semi-eixo maior. Aqui tem algumas propriedades, como P, e esses M são os methods, certo? Então, vou pegar alguma propriedade aleatória aqui. Aqui. Uma propriedade aleatória dele. Eu quero que essa propriedade seja igual a 10, por exemplo. Consigo definir o valor para esse cara, certo? A gente tem tanto acesso para leitura quanto para escrita nessas variáveis. E a gente tem os métodos. O que são os métodos? São funções que eu posso rodar em cima desses caras. Por exemplo, a função contact, certo? Essa função aqui não vai conseguir funcionar muito bem aqui porque eu não criei nenhum objeto ground station, né? Seria legal fazer o contato. Eu posso colocar em relação ao outro spacecraft, certo? É possível também. Mas assim, seria legal fazer em relação a um... Eu acredito que seja possível, né? Mas a maioria das vezes a gente faz em relação a um ground station. Vou criar um ground station aqui, então. O objeto ground station é o que? Basicamente uma região dentro da superfície de um planeta. Então vou deixar essa ground station aqui mesmo, desse jeitinho. Não vou mudar muita coisa. Aqui tem algumas coisas referentes à visualização. Vou só colocar uma visualização azul, por exemplo. Beleza? E eu vou colocar em relação a essa ground station. Então, ground station 1. Pronto. Fiz um método aqui então. E existem diversos métodos que a gente pode usar sobre os objetos. Deu uma pequena cortada aqui, mas vamos continuar.
falar um pouco agora sobre alguns tipos de dado do Free Flyer, tá bom? Então a gente pode criar objetos de diferentes tipos de dado. A gente pode criar variable, tá? Que vai assumir um valor float qualquer. Então vou criar uma variable chamada variável mesmo, tá? A gente pode criar um array, guardar diferentes tipos de dados. Algumas funções têm como input arrays, então é importante entender como funciona. Vou chamar de array1, sei lá, tá? A gente pode criar matrizes também. Objeto matrix, criar matrix1. A gente pode criar strings. A gente quer colocar o nome de um arquivo, por exemplo, o nome de um file. Rodar uma simulação, diferentes files com nomes diferentes. A gente cria então uma string aqui, chamar de name, tá? A gente consegue criar um timespan também. É um tipo de dado bem importante aqui porque ele guarda tempo. Vou chamar de tempo, tá? Então como que a gente monta o array? Cada linguagem de programação tem sua forma específica, né? Nesse caso aqui, a gente digita o nome, coloca o elemento começando com 0 e o valor dele. Basicamente isso. Para matriz, a gente já teria que fazer matrix1, por exemplo, e separa por vírgula. Aqui, então, por exemplo, 1, 0, 2 igual a 5. Assim que a gente atribui o valor. Tem que usar então esses colchetes, certo? Para fazer um array inteiro, tem que usar chaves, tá bom? Então, vou dar um exemplo aqui de array1. Coloca os valores que você quer, tá bom? E para uma matriz completa, a gente coloca os colchetes, né? Então, 1, 2, por exemplo, né? 1, 2. Opa, aqui não. Embaixo coloca aí o 3, 4 e fecha aqui, certo? Então assim que a gente faz uma matriz. Outra coisa interessante, o Free Flyer tem várias funções que a gente não precisa construir dentro dele, já vem feitas. Algumas funções bem importantes matematicamente, como função cosseno, por exemplo, se eu colocar aqui cosseno de variável, que é a variável que eu defini lá em cima, vai funcionar. Então vou colocar variável igual a 0.23, sei lá, 0.3, tirar o cosseno dela que vai funcionar, tá bom? Vai dar um valor, deixa eu colocar aqui, definir variável e resultado também. E aqui vou colocar resultado igual cosseno de variável. Função máximo também, max, a gente pode usar também, já vem pronta. Pegar o máximo, função absoluto, valor absoluto de alguma coisa. Então a gente consegue aí várias funções. Para mais informações, né, das funções, só vir aqui aqui que a gente tem um help bem vasto aqui, com muita coisa, certo? Aqui vai ter tudo que você precisa. Estou mostrando só o mais básico aqui. Por fim, então, eu vou fazer um código aqui interessante para a gente fazer uma coisa um pouco diferente, tá? Vou excluir esse freeform aqui e eu vou adicionar um outro freeform aqui no comecinho, que eu vou fazer o que? Vou usar if, para vocês verem mais ou menos como funciona o if por aqui, tá? O que eu vou fazer?
eu vou pegar o nosso Brasil set e eu vou falar assim, vou usar esse método shadow times, ok? O que ele fala, esse método shadow times? Ele nos avisa quando o nosso satélite está na sombra. Então, se ele estiver na sombra, ele vai pegar o nosso Brasil set e vai mudar a cor dele na representação. Então, color tools, ponto, escolher uma cor aleatória aqui. Medium purple, tá? E se ele não estiver na sombra, o nosso Brasil set vai ser red, ok. E lembrando que tudo precisa de um and, tá? Coloquei aqui freeform, vamos rodar shadow times. Desculpa que eu errei a função, não é shadow times, é in shadow. Tá. Beleza, vamos ver se vai agora. Pera. Deixa eu ver se vai agora. Foi. E como a gente pode ver, fica roxo no escuro e vermelho no claro, como a gente queria mesmo. Então é isso, galera. Acho que por hoje tá bom. Te vi um pouco sobre o código mesmo do Free Flyer, a linguagem, algumas particularidades aí de como tratar as variáveis, matrizes, arrays, como criar objetos ali dentro. E por enquanto é isso. Nas próximas aulas aí vamos discutir alguns outros temas interessantes e até a próxima.